Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ismael Mota, sou pré-vendas da TP-Link Brasil. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato, eu sou gerente de produtos da TP-Link Brasil. Hoje, né, Renato, a gente tem para falar aqui de alguns produtos. Seria o nosso HC220G5, o nosso EX510, correto? Esse aí, e o EC225G5, né? Cara, eu queria que primeiro a gente falar um pouquinho sobre o HC220G5. Estamos lançando ele até para uma proposição, assim, para um propósito de rede mesh, né? A ideia deles. E, cara, dentro da TP-Link a gente tem a linha do Deco, né? Temos aí o C5, que faz o Light Mesh. Cara, qual que é a diferença qual que é o diferencial do mesh do HC220? Bom, é que ele segue o padrão do Wi-Fi Alliance, então ele usa o padrão que o mercado chama de Easy Mesh, tá? Qual que é a vantagem de usar o padrão do Wi-Fi Alliance? É que a gente está usando um padrão de mercado. Isso vai possibilitar que o usuário escolha qual equipamento ele quer utilizar e colocar todos eles dentro da mesma rede mesh. Quando a gente começa a trabalhar com protocolos proprietários, a gente limita a escolha do usuário. Então ele vai ter que sempre estar preso a um modelo de equipamento. Aqui, por exemplo, a gente tem 3 equipamentos que falam Easy Mesh. Então, por exemplo, o EX510. A internet do provedor pode chegar através dele. Tá? Ele vai ser o ponto de acesso principal dentro da casa do assinante. Com o HX220, a gente estende a cobertura da rede Wi-Fi dentro da casa do assinante numa única rede. Ah, entendi. Então, por exemplo, assim, se eu sou um provedor, eu instalo lá na casa do meu assinante. Assim, se eu tenho a solução OneBox Solution, que é justamente uma ONT, mais o roteador Wi-Fi e de repente não está sendo suficiente para a cobertura do meu assinante, então eu posso, adicionando, né, o HC220 de acordo à medida para ir fazendo a cobertura da casa do meu assinante. Seria basicamente isso o propósito dele, né? Mais uma dúvida, eu posso também utilizar esse produto para ser o roteador? Pode sim, pode sim. Esse equipamento ele tem 3 portas, uma delas funciona como uma porta WAN também. E ele funciona como um roteador, tá? Ele tem 2 modos de acesso, o roteador e access point. Então, quando ele é o ponto de acesso principal, ele vai funcionar como modo roteador. Se ele é um extensor da minha rede Wi-Fi, eu configuro ele como access point, tá? Então, eu justamente posso conectar a minha ONU ou modem, o que quer que o provedor entregue como ponto de acesso na casa do assinante, conecto ele aqui na porta WAN e ele passa a ser meu roteador principal. Ele faz PPPoE também. Qual que é a área aproximada, né? A área média de cobertura que esse equipamento proporciona, né? E até quantos, por exemplo, eu posso colocar numa mesma rede mesh? Bom, o HC220 ele é vendido em pares, então o mínimo que a gente vai entregar são 2 unidades, tá? Com as 2 unidades eu consigo cobrir aí uns 350 metros quadrados como máximo, tá? E eu posso conectar até 6 unidades, eu posso interconectar até 6 unidades. Tá? Então eu posso ir adicionando novos HC220 conforme houver necessidade de aumentar a cobertura da minha rede. Não, bacana isso daí. Cara, e outra dúvida. Como que funciona a instalação desse equipamento? Por exemplo, assim, porque eu digo isso, o Deco, o meio mais utilizado é através de aplicativo, né? Só que às vezes para o provedor, né? Claro, o Deco é um excelente equipamento, na verdade um dos melhores equipamentos que a TP-Link já fez, mas assim, uma questão de gerenciamento, ele é uma coisa muito mais para o próprio usuário que é detentor do equipamento. Como que funciona na questão da instalação, né, e da gerência do HC220? A gerência dele pode ser feito tanto local também, tá? A TP-Link disponibiliza o aplicativo Tether. Daqui a alguns meses esse aplicativo vai trocar de nome, vai passar a se chamar Aginet. Então, para fazer a gestão local, tanto o provedor, na hora que for fazer a instalação na casa do assinante, quanto o próprio assinante, ele pode utilizar dos aplicativos, tá? Para fazer gestão remota, para o provedor evitar enviar técnico para campo, para fazer configuração, até para configurar o serviço dele, dar um suporte remoto, para isso a gente usa o TR-069. Então esse produto aqui é um dos poucos do mercado, né, dessa onda de equipamentos mesh que suporta o TR-069. Tá? A TP-Link tem o próprio ACS que ela pode fornecer para o provedor, que é o Agile ACS, mas ele funciona com qualquer outro ACS do mercado. Tá? Ele trabalha com o modelo de dados TR-181, então qualquer ACS realmente vai poder gerenciar ele. E também para agilizar no processo de instalação, o provedor pode configurar um preset, né? O tão famoso preset. Então, através da nossa ferramenta Agile Config, o provedor cria o firmware padrão dele e já entrega na casa do assinante o equipamento pré-configurado.
Isso, sem dúvida, vai ajudar o técnico na hora de fazer a instalação. Ele pode já, inclusive, entregar a instalação, entregar a configuração completa, né? Ele pode definir tudo lá dentro do armazém dele antes de mandar para campo, e aí vai caber ao técnico de campo realmente só fazer a instalação física, né? Conectar cabos. O serviço, toda a parte lógica já está pré-configurada aqui. E o bom é que, se por acaso o assinante acabar apertando o botão reset, ele vai voltar para o padrão do provedor, não mais para o padrão da TP-Link. A TP-Link... Acho que a TP-Link no mercado, fomos a primeira empresa, né, a lançar o preset, né, a customização de forma autônoma. O conceito do preset, com certeza, a partir da TP-Link. Isso, e assim, só que é uma coisa que é curiosa, né, que acho que poucos provedores sabem, né, que na verdade os próprios equipamentos TP-Link, assim, que são desenvolvidos para provedores, eles são uma caixa de ferramenta, né, uma caixa de solução, não só um roteador. Quais são as principais vantagens do preset? Comparando hoje com a tecnologia TP-Link com o que temos hoje no mercado? Bom, tudo que eu consigo configurar através daquela página web de configuração do equipamento, eu consigo incluir no preset. Tá? Então, tem provedor, por exemplo, que já entrega serviço triple play. Tem lá TV, telefonia, internet. De repente, o provedor vai querer mapear esses serviços para as portas LAN. Todo esse mapeamento dos serviços já pode ser feito de fábrica. Dados que são particulares de cada equipamento, eu já posso incluir aqui também. Então, cada assinante daquele provedor usa um usuário e senha PPPoE diferente, né? Não é um usuário e senha em comum a todos. Cada assinante tem o seu usuário PPPoE. Então, eu importo uma lista, né, num arquivo Excel, a gente auxilia nesse processo todo. E aí eu consigo entregar já para o assinante o equipamento com o usuário dele, né? Inclusive a configuração Wi-Fi também, né? Eu já posso lá personalizar a configuração Wi-Fi por cada assinante, eu já entrego tudo como o assinante precisa para ter o serviço funcionando e rodando, né? Assim que o equipamento for ligado, que ele tiver com o boot completo, ele já vai estar tudo configurado. O técnico de campo não vai precisar fazer nenhuma configuração, muito menos o pessoal lá do NOC, né? Não vai precisar fazer nenhuma interação com o equipamento. E assim, o Agile Config ele vai funcionar em 2 etapas. A primeira através do Agile Config eu vou criar o meu preset, né? Então eu vou definir qual é a configuração padrão do provedor. E depois, novamente, com o Agile Config, eu vou fazer a atualização em massa daqueles roteadores, né? Então, de repente, eu tenho 1000 roteadores para atualizar, eu conecto todos eles num switch, óbvio, não todos de uma vez, né? Mas eu vou fazer em lotes e consigo fazer isso de forma massiva, não preciso fazer um a um. Então eu tenho um ganho produtivo muito grande. E assim, uma característica que esse equipamento vai incluir a partir do mês que vem é que esse preset ele não vai mais poder ser apagado. A gente sabe que tem informações em fóruns por aí, né, e de outros equipamentos nossos, inclusive, que suportam o preset, que há maneiras de apagá-lo, né? Então a gente já incluiu em alguns outros modelos, estamos incluindo nesse aqui também, que é o módulo que nós chamamos de antifurto. Então, se alguém tirar esse equipamento da rede do provedor e quiser vender ele no mercado paralelo e colocar ele em outra rede de outro provedor, não é que é impossível, mas vai ter lá o logotipo do provedor, vai estar toda a configuração pré-definida para aquele provedor e ele não vai conseguir ser apagado, né? Então vai gerar um inconveniente. E, bom, isso é uma maneira que a gente encontrou de ajudar o provedor a proteger o ativo dele, proteger o investimento dele. Mas, por exemplo, assim, se o próprio provedor, nesse caso, ele quiser, eu errei uma configuração, ele quiser refazer, ele, por ser dono da configuração, ele vai conseguir refazer o preset. O provedor vai conhecer o método para criar um preset novo, ou, se for o caso, até apagá-lo. Mas é só o provedor que vai deter essa informação. Queria que você falasse um pouquinho também do SuperAdmin, o que ele traz de benefício, o que o provedor pode explorar com essa funcionalidade, com essa ferramenta que o roteador tem. Legal, então é assim, quando você liga o equipamento pela primeira vez, você tem condições de entrar nele, de fazer um login nele, usando essa conta SuperAdmin, tá? Que, como o nome sugere, é uma conta que tem privilégios a mais ali. Tá? Então o SuperAdmin, na verdade, é um controle a mais, né? Um privilégio a mais que eu tenho para logar nesse equipamento e definir o que o usuário comum vai poder usar de recurso do equipamento. Assim, a ideia é que a senha desse usuário SuperAdmin fique sobre responsabilidade só do provedor, não é uma informação que o provedor vai divulgar para o assinante dele, né?
Então, sim, se o técnico tem a senha do SuperAdmin, ele loga naquele equipamento com essa conta SuperAdmin e define ali a configuração padrão, cria o preset local, né? E aí se, sei lá, daqui um mês, dois, o equipamento sofrer um reset físico, vai voltar para a configuração que o técnico deixou lá na casa do assinante. Né, que você comentou. Às vezes o administrador, ele não quer passar a senha pro técnico, né? Então, de repente, ele pode usar o aplicativo comum, né? Lembrando que o Agile Config ele é gratuito, né? Então, em tese, ele também pode utilizar o próprio técnico, né? Fazer o preset só naquele roteador especificamente, né? Levar dentro do notebook, né? Embaixo do braço e fazer o preset também só naquele equipamento, né? Assim, e só lembrando, né, para o provedor ter acesso ao Agile Config e ao Agile SS que eu também comentei, é só escrever para a gente, corp.br@tp-link.com. Tá? Escreve para a gente e a gente dá o acesso a essas duas ferramentas. E sim, ele pode ter quantas cópias forem necessárias da ferramenta, né, do Agile Config. Então, se o técnico sim transporta um notebook, claro, ele pode ter uma cópia do Agile Config e faz a configuração lá na hora para o assinante.